Olá a todos, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 17 do temário de 50 conferências da fase A. Então, esta conferência é praticamente uma síntese de todo o trabalho que se deve fazer uma pessoa que queira fazer uma transformação interior verdadeira e queira chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Para chegar à autorrealização íntima do ser, é necessário trabalhar nos três fatores, equilibradamente com os três fatores para a revolução da consciência. Os três fatores são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos, e o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que vem a ser entregar estes ensinamentos aos demais. Então, para nascer, que é o primeiro fator, é preciso trabalhar na magia sexual de forma contínua, de forma equilibrada. E para isto é preciso ter um cônjuge estável. Não se pode mudar de cônjuge. Deve ser um, não dois. Não se deve adulterar, jamais adulterar. Porque com o adultério, então, fica o caminho interrompido. O trabalho fica impossibilitado. Então é necessário ter um cônjuge estável e trabalhar na magia sexual de forma positiva, não derramar as energias sexuais. Então, para trabalhar na magia sexual, se deve ter um local adequado. Não se pode praticar em qualquer lugar. Não se pode praticar, não se deve, melhor dizendo, não se deve praticar em hotéis, motéis, casas de amigos, enfim, apenas na recâmara nupcial, que é um local que deve estar muito cuidado, limpo e arejado, livre de sons estridentes, televisores. Não pode haver outras pessoas dormindo nesse mesmo cômodo, nessa mesma recâmara. O leito deve ser unicamente do casal. Jamais se empresta a cama, o colchão, o quarto, a recâmara. Jamais se hospeda uma pessoa nesse quarto. É unicamente para a transmutação sexual. E então são alguns cuidados que se deve ter para que o trabalho possa ser realizado.
Então, essa prática se realiza uma única vez a cada 24 horas à noite. Deve ser durante a noite, preferencialmente da 1 da manhã até antes da saída do sol. São algumas regras, são requisitos para que a transmutação aconteça de verdade. Então, para fazer a prática, o casal deve estar os dois de acordo, devem conhecer o trabalho que se deve fazer e estarem os dois dispostos para isto. Não se pode forçar, obrigar, jamais. Deve-se respeitar o livre-arbítrio de cada um. Não se deve praticar quando se está com alguma enfermidade, que a mulher esteja com alguma enfermidade. Não se deve praticar durante a gestação. Não se deve praticar durante a amamentação. Durante a gestação e a amamentação, a energia sexual da mãe está sendo usada para a formação do corpo físico da nova criatura que vai nascer. Porque a reprodução celular acontece com a energia sexual. Então, se a pessoa pratica sexo, ela gasta essa energia e o corpo vai formar-se com debilidades. O mesmo caso é na amamentação, no período de lactação. Não deve praticar porque a energia da mãe, a energia sexual da mãe, é utilizada para a formação do leite materno. Então, neste período, o homem deve abster-se do sexo e praticar a sublimação da energia sexual, que temos uma conferência que explica claramente como se faz. É um processo respiratório para sublimar a energia e assim não perdê-la, não ter poluições noturnas. Caso alguém queira, temos PDFs dessas práticas todas e podemos enviar. Basta nos escrever para o WhatsApp que consta na página. Ou então podem entrar num grupo do WhatsApp que também temos um link em cada conferência, cada vídeo. Então, o primeiro fator é o nascimento, a prática sexual sem ejaculação e sem chegar ao orgasmo. Então, para fazer essa prática, o casal deve se preparar, fazer alguns preparativos. Não deve fazer a prática jamais sem fazer as conjurações e o círculo mágico. Então, feitas as conjurações e o círculo mágico, deve pedir ajuda cada um
ao seu pai e mãe internos, para que ajudem na transmutação da energia sexual. Após, devem então começar com as carícias. As carícias servem para ativar a energia sexual, ativar os órgãos sexuais, e assim que haja uma lubrificação adequada do órgão sexual feminino, para que não haja violência. Então, estando os órgãos lubrificados, se deve então conectar o falo ao ione. Após a conexão, é necessário concentração, imaginação e vontade. Vontade para superar-se a si mesmo, para vencer a tentação do prazer sexual com ejaculação. Então, após conectado, então começa o processo respiratório. Então, o processo respiratório acontece em 3 etapas. Você inala lentamente, imagina que o ar chega aos pulmões, enche os pulmões, e logo imagina que ele desce aos órgãos sexuais. Então, ao chegar aqui, se retém o ar e se imagina, enquanto retém o ar, imagina que uma energia sobe pela coluna vertebral e chega até a raiz do nariz, a glabela. Ao chegar na glabela, se exala lentamente. Enquanto se exala, se pronuncia o mantra I alongado. Cada qual vai fazer essa respiração, retenção e exalação, e vai pronunciar na exalação o mantra I alongado. E logo após, novamente uma inalação, retenção e exalação, pronuncia o mantra A alongado. Em seguida, outra inalação, retenção e exalação, o mantra O alongado. Então, a inalação dura mais ou menos 20 segundos. A retenção, mais ou menos 20 segundos. E a exalação, também mais ou menos 20 segundos. Então, uma inalação, retenção e exalação, o mantra I. Uma inalação, retenção e exalação, o mantra A. Outra inalação, retenção e exalação, o mantra O. E isso dura o tempo que o casal perceba que pode permanecer conectado sem perder as energias sexuais.
ou seja, sem ejacular, e a mulher sem chegar ao orgasmo. O importante é desconectar-se sem chegar à ejaculação e ao orgasmo. Isso dura o tempo que cada casal conseguir permanecer sem haver a caída sexual. Então, o nascimento, assim como o nascimento físico, como o nosso corpo físico, foi gerado a partir de um ato sexual, os nossos corpos internos também devem ser gerados, criados, através da magia sexual, através do ato sexual. Então, esses corpos só podem ser criados com a magia sexual. E este é o nascimento espiritual, o verdadeiro nascimento. Porque há confusão em o nascimento. As pessoas creem que quando se dá conta de alguma coisa, quando se converte a algum ensinamento, a alguma igreja, a pessoa acredita que nasceu. Não, o nascimento é real, o nascimento é interno. Nascer é criar os corpos internos. Restaurar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. E ao criar o corpo causal, então se conecta com o nosso real ser. Após o nascimento do Cristo, que deve nascer no nosso interior, então se conecta com o nosso Pai. Cada um vai conectar-se ao seu real ser. E isto vem a ser, então, o nascimento espiritual. É o nascimento segundo, porque o primeiro nascimento é o nascimento físico. E o segundo nascimento é a criação dos corpos internos. E se cria no sexo com fidelidade, castidade e amor. É desta forma, e não há outra forma. Estes ensinamentos pode-se dizer que é o manual de instrução para o ser humano. Quando surgiu o ser humano na Terra, este ensinamento veio junto, porque o Criador jamais enviaria alguém ao mundo sem um objetivo, e também não mandaria alguém ao mundo com um objetivo e não lhe entregando o manual de instrução, que são estes ensinamentos, o ensinamento contido nos 4 pilares. Então, a forma de se chegar à autorrealização é apenas através dos 3 fatores para a revolução da consciência. Então, este é o nascimento, é o primeiro fator, e é sexual. O segundo fator é a morte psicológica. O segundo fator é trabalhar sobre si na eliminação dos defeitos psicológicos. Para eliminar um defeito é preciso primeiro descobri-lo, descobrir na nossa psique. É preciso fazer diferença, é preciso identificar a diferença de uma ação do ego, da personalidade ou da essência. Para isto é necessário colocar em atividade o sentido da autoobservação psicológica. Autoobservação
observar a si mesmo. Auto-observação psicológica. Então, com a auto-observação, eu vou identificar a origem dos desejos, dos pensamentos, dos desejos, dos sentimentos, das emoções, do medo, da ira, enfim, tudo o que acontece no nosso interior, nós vamos poder identificar através do sentido de auto-observação. Então, esse sentido é um sentido da essência. Podemos dizer que é um sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos ordinários: audição, visão, olfato, paladar e o tato, que servem para observar o mundo exterior, o mundo fora. Serve para perceber o mundo exterior, perceber e fazer algumas modificações. Porém, o sentido da autoobservação é unicamente para ver o mundo interior, para ver para dentro de nós mesmos. Então, esse sentido está atrofiado em todo ser humano. E então é preciso colocar em atividade, é preciso usá-lo. Então, esse sentido é da nossa essência. E nós temos 3% da essência livre, que esses 3% vem a ser um átomo para o Pai, um átomo para o Filho e um átomo para o Espírito Santo. O Espírito Santo vem a ser a própria energia sexual. Então, a nossa energia sexual, a nossa essência, está aprisionada nos defeitos psicológicos que nos levam a cometer erros. Esses erros são conhecidos também como pecados capitais, 7 pecados capitais. Então, cada um desses 7 pecados capitais se manifestam em nós de forma sutil, de forma muito disfarçada, podemos dizer, muito reservados. Então é preciso identificar essas pequenas manifestações de cada um desses defeitos. E ao identificar, o trabalho que se tem que fazer é pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, ao identificar, através da autoobservação, se pedir à Mãe Divina, que elimine esse defeito. Que elimine o defeito que nós identificamos. Pode ser talvez um diminuto pensamento, um sentimento, um desejo. O que estiver acontecendo no nosso interior é algo muito sutil, talvez uma
insatisfação por uma ação de uma outra pessoa. Talvez nós ficamos insatisfeitos. Essa insatisfação tem origem em um defeito psicológico. E nós precisamos identificar essa insatisfação. E então pedir à Mãe Divina que elimine essa manifestação. Então, eliminando a manifestação, a essência que esse desejo, que esse pequeno desejo, que essa insatisfação, essa emoção leva preso, ao eliminar, a Mãe Divina eliminando, vai liberar essa essência que está nela presa. E então essa essência se torna livre e vai se juntar aos 3%, a esses 3%, e vai então fortalecer esse sentido de autoobservação. Então, conforme você vai trabalhando na eliminação dos defeitos e a porcentagem de essência livre vai aumentando, nós cada vez vamos vendo, percebendo defeitos mais e mais diminutos. E quanto mais diminutos os defeitos, mais fácil fica de eliminar, de pedir, de render-se à essência, render-se, nos render e reconhecer que é um defeito e assim pedir a desintegração. Então, o processo de morte é uma prática que se deve fazer diariamente. E quando, no final do dia, se deve então fazer uma reflexão, se deter um pouco em cada evento ocorrido durante o dia, em cada cena, onde talvez nós nos identificamos com alguma pessoa, com algum evento, no trânsito, no trabalho, na escola, enfim. Fazer uma revisão dessas cenas, onde nós vamos perceber com mais facilidade, com mais serenidade, observando, vamos perceber o que mais se expressou. Porque durante o dia, no decorrer das atividades, nós talvez não consigamos identificar plenamente o defeito. Porém, com serenidade, com reflexão, nós vamos perceber mais profundamente, mais detalhadamente cada um dos defeitos que participaram daquela cena. Então, conforme vai se fazendo a reflexão, vai se compreendendo e pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito. Porém, é preciso querer mesmo eliminar, estar disposto a negar a si mesmo, estar disposto a render-se à essência, render-se, reconhecer os nossos erros, nos arrepender de ter errado e pedir então a morte. Quando nós nos arrependemos, a morte acontece. A Mãe Divina trabalha. A Mãe Divina só pode trabalhar quando nós nos arrependemos do erro, quando reconhecemos o erro
e nos arrependemos de ter errado. Então, esta é a morte psicológica. E se deve fazer diariamente. No trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, o campo é a área de trabalho. Isto, então, esse trabalho diário é conhecido como morte em marcha, porque é a morte conforme vai acontecendo os conflitos. Vamos trabalhando e assim vamos economizando energia, economizando a energia sexual para então transmutar. Porque quem gasta as energias, quem nos desgasta, nos esgota as energias, são os defeitos psicológicos. E eles atuam através dos 5 centros, começando do centro sexual, do centro instintivo, do centro emocional inferior, do centro intelectual inferior e do centro motor, que são os movimentos e a fala. Então, quando algo se expressa, um desejo, quando nós vamos na rua e vemos uma pessoa do sexo oposto e nos atraímos por ela, devemos pedir imediatamente a morte desse defeito, que é um defeito de luxúria, que é um desejo sexual. Instintivamente, os defeitos se manifestam também de forma através dos instintos. A gula se manifesta através dos instintos. As emoções, quando se vê uma pessoa do sexo oposto, talvez fica enamorado por essa pessoa. Admira a sua forma física, o rosto, o cabelo, os olhos, o nariz, a boca, enfim, o corpo. Se enamora, então, já se começa a imaginar, começa a pensar sobre achar uma forma de conversar com essa pessoa. Então, não deve deixar chegar a evoluir esse sentimento, esse enamoramento. Em seguida, quando se sente essa atração, deve-se pedir que a Mãe Divina elimine esse defeito. No centro intelectual, os pensamentos. Quando se está pensando em qualquer coisa, devemos já, então, de antemão saber que os pensamentos são originados por um defeito psicológico. Porque o nosso ser não precisa pensar. O nosso ser sabe o que é. O nosso ser não tem dúvida. Então, qualquer pensamento, com certeza, é originado por um defeito psicológico. Porque um defeito dentro de nós é uma pessoa. Ele tem mente, coração e sexo ao seu dispor e atua através dos 3 cérebros. Já no centro motor, quando os movimentos, talvez em qualquer situação, se atua os nossos movimentos, atua a fala. Quando se fica irado, quando se fica nervoso, a voz aumenta. Então, é a ira. Então, antes que a voz aumente, quando se tem desejo de falar, se deve pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Porque é a manifestação de um defeito psicológico que está
querendo usar a nossa máquina humana para se satisfazer, para alimentar-se. Então, dessa forma, vamos equilibrando os 5 centros, e cada um desses centros vai trabalhando com a sua própria energia. E então, ao trabalhar com a magia sexual, vai acontecer então a transmutação da energia, porque a energia deve estar pura para ser transmutada. A energia contaminada não é transmutada, então é preciso purificar a energia, e se purifica com a morte psicológica. O terceiro fator é entregar este ensinamento. O terceiro fator é entregar este ensinamento a outras pessoas de forma gratuita. Estes ensinamentos entregar esses ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada, entregar completo, puro, completo. Não devemos suprimir qualquer coisa. E deve ser grátis. Não deve receber nada em troca. Não deve esperar nada em troca. Então, para entregar esses ensinamentos, é preciso preparar-se. E começa a se preparar quando assiste às conferências, quando pratica. Já se a pessoa percebeu que é um ensinamento verdadeiro, que sentiu essa força, já deve então compartilhar com outras pessoas, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, e após, quando a pessoa já compreende um pouquinho melhor, já então vai convidar outras pessoas desconhecidas, já vai falar sobre os ensinamentos. Pode falar de forma simples, de forma resumida, e convidar as pessoas. O que não se deve é acrescentar alguma coisa, não se deve misturar com outros ensinamentos, porque esses ensinamentos, de quando em quando, de épocas em épocas, ao longo dos séculos, eles se degeneram, eles se contaminam, se misturam. As pessoas começam a entregar o ensinamento já não completo, misturam com outros ensinamentos e tornam isso pseudo, se torna um ensinamento pseudo-esotérico. E já não serve, já não tem mais, já não traz os resultados que devem trazer, que devem ser a autorrealização íntima do ser. Então, é entregar o ensinamento puro, o ensinamento completo, gratuito e a qualquer pessoa, sem distinção de raça, cor, idade, crença, grau de instrução, enfim, sem nenhum tipo de distinção. Qualquer pessoa se deve convidar, se deve comentar sobre esses ensinamentos. Não somos nós que vamos decidir essa pessoa convido e essa não convido. Apareceu na nossa frente, deu oportunidade, convidamos todos.
O que a pessoa vai fazer com esse convite é com ela. A nossa parte é convidar. Então, para isto, a pessoa deve começar, então, se interessou, se gostou, se tem interesse nesse trabalho, vai precisar trabalhar com os 3 fatores. Vai precisar trabalhar com o nascimento, com a morte e com o sacrifício. Porque é a fórmula para chegar ao objetivo da existência. A fórmula é esta: trabalhar com os 3 fatores. E não há outra receita, não há outro caminho. O caminho é este. Foi o caminho ensinado por todos os mestres que antecederam os milênios, os séculos. O próprio Mestre Jesus ensinou os 3 fatores, com outro nome. Ele ensinou que aquele que quisesse seguir após ele devia negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a morte psicológica. Negar os desejos, negar os defeitos psicológicos. Devia pegar a cruz. A cruz significa o sexo. E devia segui-lo. Segui-lo não é seguir os seus passos físicos, não é seguir a pessoa do Mestre Jesus, não é seguir Jesus, é fazer o que ele fez, e assim estará seguindo o seu exemplo, que é entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma simples. Não é necessário pessoas ter desenvolvimento intelectual, ter conhecimento intelectual, ser um orador. Basta saber explicar como se deve fazer. E assim estará trabalhando com o 3º fator. Então esta é a conferência do número 17 e o nosso telefone, nosso WhatsApp e Telegram. 55 o Brasil, 62 a região, e o número é 991 929355. Este é o nosso contato, WhatsApp e Telegram. 5562991929355. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência.